Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de HTML5 na prática. Agora a gente vai entrar numa parte muito importante do HTML, que são formulários, tá? Então, o que eu vou fazer? Formulários são vários tipos de elementos. Você vai ter o input, vai ter o radio, o select, drop down, uma série de elementos. Então eu vou, nesse vídeo, dar o start, depois eu vou trazendo um vídeo para cada elemento de formulário, porque tem a sua grande importância você conhecer esses elementos e saber como tratar os dados também do HTML. Seja bem-vindo, se é novo já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha. Então vamos lá ver um pouquinho de formulário. Aqui embaixo tem uma playlist, tá? Com todo o curso na sequência, então você pode ir acompanhando também na sequência e amanhã no mesmo horário continua. Vamos lá falar um pouquinho de formulários em HTML agora. Eu optei por aqui, esse vídeo trazer a documentação mais oficial mesmo, tá? Tanto do w3c.org, tanto quanto do wattwg.org, tá? Então, pra gente ver como exemplo, acho que vale bem a pena. Então, vamos falar um pouquinho do o que é um formulário no HTML, né? Então, o formulário é um componente de uma página web que tem os controles dos forms. Então, você vai, por exemplo, tudo que você digita na web, ele é um formulário, ok? Então, vou dar esse exemplo para vocês. Quando vocês entram no Google, por exemplo, né, o buscador isso daqui é um formulário, tá? O buscador do Google é um formulário, tá? Ele já vai dar sugestões, tudo, mas isso já temos um formulário em HTML aqui, ok? Então qualquer entrada de dado que você tenha, ele é um formulário. Então o formulário ele pode ter vários tipos de campos, inclusive, né? Você pode ter como texto, pode ter botão, caixa de seleção, controles, inclusive controles de intervalo, campos para digitar textos maiores, tá? Então o usuário pode interagir com esse formulário fornecendo dados que podem ser enviados para o servidor para processamento adicional, tá? Retornando os resultados. Em muitos casos, nenhum script do lado do cliente é necessário, né? Embora uma API seja disponíveis para aumentar isso. Então, comentar um pouquinho. Quando a gente fala de um formulário HTML, comentar um pouquinho com você, né? Sempre quando você está usando uma página web, você está usando no seu browser, tá? No seu celular, no seu computador. E você é um cliente, tá? Ok? E o formulário, quando você envia um dado no formulário, você vai mandar para um servidor, tá? Então, normalmente é o servidor que vai ter as informações lá do que está sendo recebido, tá? Então, pensando em formulário, já pensa nessa arquitetura, cliente-servidor. Quando você procura no Google, você manda para o Google a sua key de busca, uma query, e o Google processa essa informação e te responde uma página, ok? Vários dados, né, para montar a sua página. Então, sempre formulário, cliente, servidor. Legal? Raramente você vai ter um formulário que vai trabalhar local apenas, né? Não faria muito sentido você preencher alguma coisa para não mandar para lugar nenhum, tá? Então, isso é muito importante. Cliente, servidor, essa parte da arquitetura de formulários. Vou voltar um pouquinho para cá. Então, escrever um formulário consiste em várias etapas que podem ser executadas em qualquer ordem, né? Aqui. Gravar a interface do usuário, implementar o processamento do cliente, tá? Então vamos lá, começando como você escreve um formulário em HTML, tá? O primeiro item é o seguinte, a cláusula do formulário é o form, perfeito? A cláusula principal é o form e depois dentro dele a gente já vai definir um pouquinho mais. Eu vou usar esse exemplo, inclusive, que eu quero trazer o exemplo mais formal possível para vocês, porque essa parte é importante, que no HTML5 temos diferenças do HTML4, então eu quero já trazer atualizado para você. Tá? Então vou vir para cá. A gente tem um HTML básico aqui, tá? Doctype, head, body, ok? Para escrever um formulário, primeiro item, a cláusula form, né? Você vai colocar form/form, tá? Aqui já vai definir para você que você está usando um formulário para entrada de algum dado, ok? No HTML5 ele indica você fazer da seguinte forma: criar um div, ok? Para cada campo. Então, div, isso aqui é uma indicação, tá? Div, a primeira item é o label, tá? Sempre quando você vai preencher alguma coisa, vamos supor que a gente tem um negócio assim, nome, CEP, idade, um cadastro qualquer, você vai ter de um lado, desse lado aqui, ó, vamos supor que você tem um formulário em papel, tá? Antigo. Você vai ter de um lado, né, o label, tá? O caption, isso aqui é chamado label, essa área aqui, tá? E um field, que é o campo em si, tá? Isso é computação. Então você vai ser sempre um field e vai ter um campo, ok? O campo que você está preenchendo e um label para ele. Então tem agora no HTML5 a cláusula label, olha que legal. Então eu vou deixar ele mais explícito aqui, ó, label, tá? Ok?
e barra label aqui. Então o label, ele é uma cláusula, ok? Perfeito? Eu vou tirar esse input que ficou... Ok? Então o label é o que? É o caption seu, é a sua etiqueta, né? A sua identificação. Que campo que é esse? Vamos supor que a gente queira pedir o nome da pessoa. Nome. Ok? Em português. Ok? E depois o label a gente vai ter o input. Ok? Então a gente vai ter o label, tá? Que é o identificador e um campo input, tá? Aqui, esse campo input vai dizer, é o campo de entrada dos dados. Então, o mais comum é input type igual a text, tá? Eu quero um texto, tá? O name dele, o input tem um nome, então vamos supor que eu queira pegar uma variável chamada nome, ok? Legal? Então, input type, text, name igual a nome. Eu posso definir um valor padrão para ele, por exemplo, eu posso deixar um value igual a nome completo, por exemplo, tá? Isso aqui seria uma opção, ele já vem preenchido com o nome completo, é um value, é um valor padrão, ok? E o size dele, né? Você pode falar assim, eu quero 30 caracteres, por exemplo, disponíveis, ok? Dele. Então são algumas opções. Vamos dar uma olhada como está esse formulário? Eu vou deixar esse comentado, tá? No HTML, lembra, é bom que a gente já viu tudo isso no curso, né? Comentário, HTML, traço, e fecha aqui. Eu vou deixar ele comentário só pra gente depois montar um formulário assim, legal? Salvando, vamos ver como tá este formulário aqui, ó. Vou deixar ele aqui no começo. Isso, ó, vamos lá, recarregando. Olha que legal. Então a gente montou um formulário, ó. Nome completo já veio preenchido, tá? Isso daqui é mais quando você vai fazer... você tem, por exemplo, um sistema, né? Onde você vai fazer a edição do dado. Sabe aquela página Edit, edição? Né? Aqui você já preenche o dado que estava no banco de dados, né? Pessoal que programa aqui, só para mostrar um pouquinho possibilidades, tá? No nosso caso não faz muito sentido vir com o value preenchido, mas se você estiver editando o dado, sim, né? Então, beleza? Então, aqui o size, legal, o tamanho dele, eu posso, por exemplo, deixar o campo maior na tela, aqui é visual mesmo, tá? O size. Olha, tá? Ele é o tamanho dessa caixa aqui, e aqui é o label, né? Ok? Se precisar mais campos, ó, vamos já colocar um outro, mesma coisa, você coloca ele indica, né, que você tenha um div para cada campo. Então, dentro do form, né, div, tá? Agora vamos colocar o CEP, por exemplo, né? CEP, o name dele muda para CEP, value padrão, size 9, né? Porque a gente vai ter assim, no CEP, né, 1, 2, 3, 4, 5, traço, 6, 7, 8. Então, são 9 caracteres. Aqui seria 8, aqui seria 9, né? 9 caracteres máximo. Salvando, então temos um formulário já com 2 campos. Form/form, um div, né? Label, outro div label, e vamos renderizar isso pra gente ver. Então ele vai criando conforme você vai passando os parâmetros, ó, tá vendo? Aqui e aqui, ó. Falando um pouquinho, o botão submit, ele também é um input, tá? Então eu vou dar esse exemplo para vocês. Eu vou colocar um outro div aqui embaixo, tá? Okay? E no caso não vai ter label, porque não precisa. Então, input type igual a submit, é um tipo também, assim como o text, tá? O name dele você pode colocar como submit mesmo, tá? E o valor é o que vai estar escrito, o size não precisa ter. O valor é o que vai estar escrito no botão, né? Então, enviar, por exemplo, ok? Então, a partir de agora, o input type submit, value enviar, ele vai criar um botão pra gente, né? Com essas informações. Vamos lá, colocar aqui, ó. Legal, né? Ok? O que ele vai fazer? Quando você envia esse formulário, tá? Aqui no caso eu não defini nada, então ele não vai enviar para a própria página. Mas eu posso especificar, depois a gente vai ver agora, como fazer isso. Então eu preenchi o dado e enviar, tá? Ele mandou para a própria página como get, olha só. Nome igual a Dave, CEP igual a preencher, submit igual a enviar. Ele mandou esses dados, tá vendo? Para a própria página. Foi recebido pela própria página, que legal. Tá? Vou mostrar um pouquinho. Então, no form, eu vou ter também alguns parâmetros. Então, se eu quiser mandar para uma outra página no form, eu dou um action. Action igual o nome da página. Por exemplo, vamos supor que eu queira mandar para a página 1.php, por exemplo, ou Python, por exemplo, tá? Tem que ser uma linguagem normalmente para você receber esses dados. O HTML em si, ele não consegue fazer, por exemplo, comunicação direta com bancos de dados, coisas assim, tá? Então, o ideal é que você mande para uma página, né, em um servidor, que você vai receber isso até numa linguagem de programação. Vamos supor que eu tenho uma página .python, tá? Ou .php, que seja,
tá? Então, quando eu dou o action página 1, olha só, quando eu carregar aqui, ele vai, olha só, carreguei, preenchi o dado, ó, tá? Qualquer coisa, enviar. Ele vai mandar para página 1. No caso, não tem a página, mas ele desviou, tá vendo? Não foi para a mesma página. O action é o nome da página de destino, tá? Que você vai enviar. Normalmente eu crio uma página só para receber esses dados, tá? Uma página de post, eu chamo uma página de post, onde eu mando esses dados para lá, tá? Legal? Então aqui eu vou o action, eu vou colocar o mesmo nome da página, tá? Página página.html, tá? Eu vou colocar a mesma página, forçando mesmo, tá? E depois disso, então o primeiro parâmetro é o action. Action, o nome da página destino, tá? Então vamos lá. Então aqui eu preenchi, nome Davis, CEP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enviar. Pronto, ele enviou para a página passando os parâmetros, tá? Repare que ele passou os parâmetros abertos aqui, tá? Ok? Isso daqui é via get, esse método chama get. O método get, ele passa os parâmetros todos abertos, ó. Tá na URL o parâmetro, tá? Se eu digitasse uma senha, por exemplo, ó, ele ia passar a senha aberta mesmo. Vamos fazer, eu vou mostrar para vocês como fazer campo de senha. Então, eu não tenho o nome aqui, eu vou criar um outro campo chamado senha, tá? Nome. Eu vou criar uma senha aqui, tá? O campo senha, o type dele, normalmente é um type hidden, tá? Em vez de type text, type hidden. Type escondido. Desculpa, type password. Type password, tá? Então, eu posso falar que eu vou receber um dado via tipo password, e aqui eu vou colocar como senha a variável, tá? E o valor dela máximo é 20. Pronto. Quando eu carregar esse dado, olha que legal. Ó, nome. Quando eu preencher a senha, qualquer coisa que eu digitar, olha como tá. Tá escondido, tá vendo? Ó? Ele não mostra o que eu digitei, ó. Tá vendo? Vou digitar senha, a palavra senha. Tá escondido, né? Então, isso daqui é uma forma de proteger, né? Quando você criar um formulário, o tipo password, né? Vai te dar essa caixa de texto, né? Pra você digitar e não vai mostrar. Porém, no método get, ó, se eu der um enviar, o que acontece? A senha vai aberta, né? Ó, tá vendo? Ficou na URL, ó. Eu dei enviar, ó, dei senha igual a senha, ó, tá? O que eu digitei lá foi a palavra senha, mesmo ele mandou no método get, tá? Então essa é a primeira forma de passagem de parâmetro, método get, tá? Ok? O form por padrão, ele é método get, então agora tem uma outra parâmetro chamado method, tá? E o padrão é get, tá? Eu normalmente coloco sempre maiúsculo, tá? Essa get, post, tudo em maiúsculo, tá? Então esse método é o que tá usando, método get, tá? Vamos carregar de novo, só para mostrar. A senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e CEP qualquer coisa. Enviar. Tá vendo que a senha foi passada na URL? Isso é inseguro, né? Ok? Tem uma forma de passagem. Então, imagina o servidor. Se você passasse via GET, você vai passar tudo isso na URL. O cara vai saber. Alguém vai. Se estiver monitorando sua rede, vai pegar a sua senha, entendeu? Como você pode fazer isso? O browser, ele faz um outro método chamado post, tá? Então, você tem esse primeiro método, o segundo é post, ok? Com o método post, o que ele faz? Ele pega todas essas variáveis que estão no formulário, ok? E cria uma passagem disso via sem passar na URL, tá? Ele vai passar isso via header, tá? Então isso é uma primeira opção, usar o método post. Vou mostrar para vocês agora. Olha só, a mesma coisa, tá? Então a página carregada, né? Eu preenchi os dados, Davis, a senha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Quando eu dou enviar agora, olha só. O que ele fez? Ele passou os dados, tá? Por post, não tá mais na URL, ó. Ok? Então isso garantiu mais segurança pra gente. O dado foi passado mesmo, chegou aqui, só que o dado chegou via post agora. Legal, né? É bem interessante. Então, primeiro item, né? A página, o post que você está dando vai ser para um servidor, né? Para isso, é legal você depois conhecer uma linguagem de programação como PHP, Python, Perl, Ruby, qualquer linguagem que dá para rodar no servidor. Legal? Então, uma indicação. Depois tem um curso já de Python aqui no canal e tem um curso de PHP já aqui no canal, tá? Caso depois vocês podem fazer o curso de PHP ou Python. São duas linguagens diferentes, né? Mas ambas têm mercado de trabalho também, tá? Então a página você vai mandar para um servidor. Legal?
Continuando um pouco com o exemplo, tá? Eu vou trazer isso para vocês também. Então, a gente já viu basicamente o label, né? O label e alguns inputs. Vamos falar um pouquinho agora de um outro tipo, que é o radial, né? O radial são aquelas bolinhas para marcação, tá? Então, eu vou dar deixar ele mais simples aqui, né? Tirar esses inputs que a gente tinha feito e vou colocar esse outro exemplo aqui que é legal. Então, o que ele fez? Ele usou um field set, tá? O field set ele vai conter um container, tá? Para vários campos e o legend, tá? Que é o tamanho da pizza. Então, vamos pegar esse aqui, tamanho da pizza, né? E o que ele usou? Ele usou um radial, tá? O radial, basicamente, ele criou um div para cada radial, tá? Cada opção, e o type dele é radial, tá? Eu sempre costumo colocar aspas duplas aqui nos types, tá? Nos names, até para ficar bem mais organizado, tá? Ok? O name dele, ele colocou como size, né? O tamanho da pizza. Ok? Eu vou traduzir para tamanho já aqui, ó. Tô já mudando e traduzindo para vocês, tá? Então a gente tem 3 radials, tá? Chama radial botão de radial, né? Você vai ter pequeno, médio e grande. Ok? Eu vou voltar ao método get para a gente poder ver as variáveis, tá? Que são passadas. Então, aqui um outro exemplo de form, tá? Usando já o elemento radial, tá? Input type radial, name tamanho, tá? E as opções que a gente tem aqui, tá? Repare que ele colocou um label, basicamente definindo, né? Um label barra label e um div, tá? Para cada um dos elementos. Vamos ver como ficou isso no exemplo, né? Olha só. Olha que legal, tá? Então, aqui o field set, que ele definiu essa área, né? O tamanho da pizza, ó, com o legend, já ficou bonitinho aqui, né? Pequeno, médio e grande. Então, conforme a pessoa preencheu o nome, ó, vou preencher de novo, tá? Pequeno, médio e grande. Claro, aqui eu tirei o botão, vou voltar ao botão, né? Que a gente tinha tirado. Então, lembra como fazer botão? Então, eu vou colocar um div, eu vou colocar input type igual submit, tá? E value igual a enviar, de novo, tá? Que eu tinha tirado. Pronto. Você pode fechar, inclusive, ele até nem fez aqui, mas você pode fechar com barra assim o input também, tá? Mas não é muito comum. Normalmente fica assim, tá? Input type igual submit, name igual enviar. Vamos lá, atualizar. Eu quero enviar os dados, né? Então eu preencho o nome e tamanho da pizza enviar. Olha que ele passou, tá vendo? Ele passou o nome Davis, tamanho on. Por que ele não passou o tamanho que eu queria? Porque faltou value, tá? Então tem que ter um valor no radio, tá? Value pequeno, ok? Médio, que é o que vai ser formado, né? E o value grande, tá? Então, ali na frente do radio é realmente o caption, tá? Você pode escrever qualquer coisa, mas não importa que seja passado o value, né? Pequeno, médio e grande. Vamos ver agora como ficou. Tá? Nome. Enviar. Legal? Então, tamanho pequeno, tá? Então, o value é importante no campo. Então, o nome Davis, tamanho pequeno. Então, conforme eu seleciono o grande, por exemplo, ó, ele já passa o tamanho ali. Então, isso é a forma de fazer radial, tá? Você pode colocar na mesma linha, no caso ele colocou um div, né? Ele colocou um para cada local. Se você quiser colocar na frente, você pode formatar, né? Exemplo, eu não quero, vou dar exemplo, eu quero os 3 radial na mesma linha, eu não uso div, né? Tá? Eu vou tirar esse div, tirar esse div, tirar esse barra div, tá? Eu vou colocar só o label e deixar um div no começo e no final. Aqui, ó, por exemplo, ele coloca os 3 na mesma linha, tá? Deixa eu ver, label, barra label, input, tem uns barra label, aqui tem que faltar uns labels aqui, deixa eu só colocar para vocês, aqui e aqui, olha que legal. Agora a div vai ficar na mesma linha, olha que legal, tá vendo? Porque o div que tava fazendo a quebra ali, então ao médio, por exemplo, ele já passa a informação, legal, né? Vamos ver agora o outro tipo também que é legal a gente conhecer, que é o checkbox, tá? Então o radial é bolinha, né? Agora eu vou colocar outro field set, tá? Porque vai a mais na pizza, né? Então eu coloco aqui, ó, outro field set, tá? A gente vai ver um pouquinho agora do checkbox já aqui, ó, tá? Então, mesma coisa, ó, pizza, legend, tá? Para colocar na field set. E
input type checkbox, tá vendo? Bacon, queijo extras, cebola ou mushroom aqui. Só que o que acontece? Repare que aqui, ó, mesmo que eu selecione, depois a gente vai ver um pouquinho agora como tá, depois a gente vai ver os parâmetros, já vou checar os parâmetros para vocês, tá? Então aqui, ó, eu quero bacon e queijo extra, enviar, tá? Repare que aqui, ó, ele não passou nada, ó, mesmo no enviar, tá vendo? Só passou o nome vazio. Por quê? Porque você tem que identificar as coisas, né? Então aqui, input type igual a checkbox, tá? Mesma coisa, name igual a extra, o nome que eu tô dando para ela, e value igual a bacon, tá? Você tem que especificar, além do tipo, né, as informações estão sendo passadas. Input, name, extra, mesma coisa. Aqui eu vou colocar name extra, value, eu vou colocar extra x, varia parâmetro, né? Vou manter em inglês isso, tá? Name igual extra. Por que eu tô forçando aspas duplas? Porque muitas vezes algum parâmetro pode ter espaço, né? Daí assim você consegue, o seu código fica mais organizado, tá? Porque às vezes tem um parâmetro que tem um espaço em branco, né? Alguma coisa, espaço, alguma coisa assim, você consegue garantir que tudo mushroom, tá? Então eu coloquei as opções, tá? Input type igual a checkbox, só vou colocar aspas duplas aqui, acho que vale a pena para ficar mais organizadinho, né? Pronto, tá? Value e os valores. Vamos ver como isso é passado também. Então, ó, bacon, extra x e enviar. Repare que ele fez, ele passou as variáveis várias vezes. Ó, extra igual bacon, extra igual extra x, tá? Ok? Repare que ele passou a variável composta. Tá? A mesma variável tendo dois valores aqui, tá? Então, como resolver isso, né? Tá vendo? Não aqui é uma variável extra, mas tá com o mesmo valor. Então, cada uma vai ser uma variável diferente, tá? Então, uma sugestão é você usar um array mesmo. Você pode fazer assim, ó, extra de 0, tá? Você passa para ele um array de extras, né? Extra de 0, ok? Extra de 1. Essa é uma primeira abordagem, tá? Isso daqui é legal porque você pode, numa linguagem, fazer um for, né? Um for each, e pegar os valores, tá? Extra de 0, 1, 2 e 3, tá? Primeira opção. Aqui você vem, ó, então bacon e extra x. Enviar extra de 0 igual a bacon, extra de 1 igual a extra x. É uma opção, tá? A segunda é você definir a seguinte. Por exemplo, eu quero extra bacon, mesmo, ó, extra de bacon, extra de extra x e extra de onion, extra de mushroom, tá? E o valor dele pode ser 1, por exemplo. Tá? A pessoa marcou, tá vendo o que eu tô fazendo? Eu tô falando assim, a extra de tal ingrediente, se marcar é 1, se não marcar é nulo, né? Perfeito? Então essa é uma outra abordagem que você pode fazer com um checkbox, né? Tem variáveis diferentes, né? O ideal é, se ter um array, é muito mais fácil você depois controlar o post, né? Mas se tiver assim, confirma sim ou não, coisa mais simples, né? Tá? Você tem que marcar ou desmarcar você pode pôr um nome de uma variável mesmo. Vamos ver aqui, ó. A partir de agora, eu vou preencher tudo, tá? Tamanho pequeno e bacon extra x, por exemplo. Enviar. O que ele fez? O nome Davis, que foi passado, tamanho pequeno. Extra de bacon é igual a 1. Extra de extra x igual a 1. Tá vendo? O que eu tinha marcado. Então chegou aqui, tá? Ou você pode criar variáveis diferentes mesmo. Mas daí, se tiver muita opção, fica mais complexo. Eu falo assim, eu coloco extra underline, uma outra opção é fazer isso, né? Extra underscore onion, extra mushroom, né? E você depois na sua programação você confere todos esses parâmetros. São algumas abordagens diferentes aqui para fazer, tá? Ó, extra de bacon, se marcar 1, se não marcar não tem valor, né? Extra de extra x, né? Se marcar é 1. Então, vamos ver agora. O nome pequeno, vamos supor que eu coloque só onion agora. Enviar extra onion igual a 1. Você pode buscar essa informação, né, na sua linguagem de programação, qualquer que seja, e setar isso conforme a pessoa marcou, você sabe que ela marcou esse dado. Legal, né? Bem interessante. Vamos ver mais alguns itens.
do HTML, que eu vou trazer para vocês aqui. Eu quero trazer também o texto, que eu acho que é importante a gente já ver aqui, que é bastante... Aqui ele vai trazer, ele vai colocar mais divs, ó, tá? Nesse exemplo específico, vai colocar mais divs, que aqui um input time. Eu quero trazer só o teste área nesse vídeo, que eu acho importante. Esse aqui é muito importante, o teste área, pra gente conhecer. Vamos ver um pouquinho dele agora. Vou pegar esse daqui que foi mais rápido aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um div novo, tá? Aqui. E jogar um label, tá? E nele, no label, eu vou... que mudou um pouquinho o que ele fez. Ele colocou o label entre o testear e um testeária no meio, tá? O que o testeária vai fazer? Ele vai abrir um espaço para você digitar coisas, tá? Coisas maiores. Então, vamos ver como fica. Aqui, inclusive, não está identificado, tá? O testeário, ideal, vocês já vão identificá-lo aqui, ó. ID igual a texto, tá? Ok? E você pode definir também o máximo de linhas dele. Depois a gente vai formatar um pouquinho mais ele, que eu quero trazer já esse elemento, que é bastante importante para formulário. Vamos lá. Ó, esse é o testeária, tá? Delivery instruction, eu posso colocar assim, enviar cortado em 4 pedaços. Ó, enviar, ele vai, tá? Esse daqui é o testeária. Agora não está identificado, vamos começar a identificar um pouquinho mais ele. Então vamos lá, eu vou colocar o nome, ID não, name texto, tá? O testeária, tá? Ele vai ter algumas áreas específicas. Eu vou colocar, mover esse label para fora, para ficar igual aos outros, tá? Então, o primeiro item, o name, né? No name eu chamei de texto. Você vai ter o rows, né? Quantas linhas ele vai ocupar? Vou colocar 10 linhas, tá? E cols, que quantas colunas ele vai ocupar? 40. Aqui vai definir o tamanho do seu testeária. Perfeito? Então, eu tenho um div, né? Assim como a gente fez no input, né? Um label em cima e o testeária aqui. Vamos ver como fica no formulário, ó. Prontinho, tá vendo? Ele abriu 10 linhas e 40 colunas. Você pode formatar ele também, tá? O tamanho você pode mudar depois com o mouse, mas basicamente é isso. Quando você escreve um e-mail, por exemplo, no Gmail, é um testeária, tá? Quando você escreve qualquer coisa maior assim na web, é um testeária. Perfeito? Aqui no caso, olha só. Ficou estranho, então eu vou colocar um BR, né, depois do Delivery Instructions, tá? E vou, só para ficar mais bonitinho a área, olha, depois a gente já faz o teste, olha que legal. Tá, coloquei um BR, tá vendo? O testeário foi para baixo, fica melhor, né? Então vamos supor, eu vou pedir a pizza, eu quero uma pizza grande, né? Com bacon, extra cheese, onion e mushroom, e cortar em 4 pedaços, tá? Então imagina eu tô pedindo uma pizza, né? Enviar. Então ele já mandou todos os dados aqui, olha só. Nome, Davis, tá? O name, ele vai ficar mais clarinho no get, assim, vai ficar mais certinho pra você. Então usa o name mesmo, tá? Tamanho grande, que eu tinha marcado. Extra bacon, igual a 1. Extra x, igual a 1. Extra onion, igual a 1. Extra mushroom. E texto, cortar em 4 pedaços. Legal, né? Bem interessante aí. Comentar outra sugestão também, tá? Como é uma sugestão, vou trazer para vocês do button, tá? Então, o que a gente fez aqui, a gente fez o seguinte: o input type igual a submit, value igual a enviar, tá? Ele sugere também que você utilize um button, tá? Então, mesma coisa, basicamente, button, tá? Enviar. Ele vai criar um botão, né? Enviar para vocês. Então vamos fazer, vou colocar, tirar espaço desse, vou fazer os dois juntos pra gente ver, tá? Trazer aí pra vocês o button. Ó, basicamente é bem parecido, tá? Até a funcionalidade, ó, ele envia do mesmo jeito, tá? Então, aí uma sugestão dele seria não usar o input type igual ao submit, mas usar um button enviar, tá? Então é esse ponto. Não mostrei ainda desse exemplo, porque daí a gente vê o exemplo completo, inclusive. Esse cara aqui também, ó, que é um preference time, tá? Então eu vou pegar ele, vou colocar para vocês também, que é o tempo de entrega, tá? Que é um outro elemento também. Aqui não, você vai usar menos, mas é um input type igual time, tá? Ele vai das 11 às 21 horas, tá? Com step de 900 segundos entre cada um deles, tá? Ok? 15 minutos, na verdade, tá? Vou mostrar isso para vocês. Ó,
tá? Então aqui, ó, você vai preencher, ele já é input time, né? Ó. Você preenche, ele vai de 15 em 15 minutos, né? Qual horário você vai entregar, legal? Aqui, claro, é bom, não está identificado, né? Input type igual a time, né? Você tem que dar um name para ele, então name igual horário entrega, legal? A partir de agora já vai passar aqui o texto, vamos passar o exemplo completo para a gente ver, olha que legal, tá? Nome Davis, tamanho grande, vou colocar tudo extra, vou colocar assim, cortar em 2 pedaços, ok? E qual é o horário de entrega? Então você vem aqui, ó, eu quero que entregue às 13h15, tá? Enviar. E tudo isso está sendo passado via GET, né? Ó, tudo que eu preenchi lá recebeu. Então, a partir daí, né? O ideal é usar post, claro, né? Depois, no seu script em PHP ou em Python, você recebe essas variáveis ali. Legal? Só vou mostrar para quem já tem PHP fácil aí, só mostrar como fazer. Eu vou abrir uma página aqui, só mostrar isso para vocês esse vídeo. Em PHP, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte, se você, por exemplo, no PHP dá um echo nessa variável get, ó, tá? Você vai pegar todos esses parâmetros, tá? E se você mandar via post, nessa variável post, tá? Ok? Se pegar as duas, tem o request, que ele pega tanto get ou post, tá? Ok? Daí, com isso, você vai falar assim, por exemplo, no PHP, tá? Se você tiver o PHP no seu servidor, você vai falar assim, echo, né? Get de nome. Então, a variável vai chegar para você como um get de nome. Ok? Aquela mesma variável vai chegar assim para você no PHP. Ok? Se for post, né? Post de nome. Ok? Com isso, você pode no PHP, por exemplo, vamos fazer com post que é mais correto, né? No PHP você pode falar assim, fazer um if, né? If, se post de nome, sei lá, vamos supor que o cara não preencheu nada, se strlen de post de nome for igual a 0, né? Você já pega e dá alguma mensagem e volta, e não cadastra nada, né? Só dando esse exemplo aqui para vocês, né? Você pode fazer um if, né? Com essas variáveis. Então aqui no PHP como seria o tratamento de get e de post, legal? No curso de PHP a gente fala bastante sobre isso, só para trazer, para ilustrar um pouquinho no PHP, tá? Legal, né? Então a gente viu um pouco de formulários em HTML, tá? Formulário é muito importante para você receber algum dado, tá? E sempre lembra disso, né? O formulário vai trabalhar sempre com o lado do cliente-servidor. Então, você tem a sua página HTML, tá? E você vai enviar esse dado, tanto via GET, que é um dado aberto, quanto via POST para o seu servidor. Daí ele processa esse dado, grava em banco de dados, faz tudo e pode te retornar alguma coisa a partir daí, tá? O formulário é muito importante e a gente viu os principais itens aí de formulário. Seja muito bem-vindo, você que é novo já se inscreve, ativa o sininho, deixa like, compartilha, tá? Depois a gente continua ainda, tem a playlist aqui do curso, tá? Curso de HTML completo para você. Até o próximo vídeo, tchau!